O dono de um restaurante falido deixou um mendigo e sua filha morar no restaurante. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Pedro, o dono de um restaurante que não estava mais conseguindo pagar as contas, olhava para o seu negócio com uma tristeza no coração. As paredes do restaurante estavam sujas e o lugar estava vazio, sem clientes. Mas Pedro não queria desistir, não ainda. Então, ele fez uma decisão generosa. Ofereceu abrigo a José, um homem sem teto, e sua filha Heloísa, que estavam tentando sobreviver nas ruas. Ele sabia que a situação deles não era fácil, mas sentiu que podia fazer algo de bom por eles, enquanto ainda tentava vender o restaurante. José e Heloísa aceitaram a oferta com gratidão, já que não tinham mais lugar para ir. Eles se acomodaram em um canto do restaurante, que já estava vazio, mas ainda cheio de memórias de tempos melhores. O lugar não estava bonito, mas pelo menos era seguro, e eles tinham onde descansar. Pedro, mesmo com suas dificuldades, tentava ajudar o máximo que podia, oferecendo comida e um lugar para dormir, enquanto esperava que o restaurante fosse vendido. As noites eram silenciosas, e o cheiro de comida ainda estava no ar, mas o futuro de todos parecia incerto. José sabia que a vida nas ruas não era fácil, mas o que mais lhe doía era ver sua filha, Heloísa, ter que viver assim. Todos os dias, ele a acompanhava até a escola, mas sempre se afastava um pouco, escondendo-se nas sombras para evitar que os outros o vissem. Ele não queria que ninguém olhasse com pena, e muito menos que sua filha fosse vista ao lado de um homem sujo e desabrigado. Ele queria dar a Heloísa o melhor, mesmo que estivesse enfrentando as piores dificuldades. Enquanto esperava por ela, José pensava nas coisas que ele não podia oferecer à filha. Ele sonhava em dar a ela uma vida mais fácil, onde ela não tivesse que se esconder ou sentir vergonha. Mas, apesar de tudo, ele sentia um orgulho imenso da coragem de Heloísa, que ia à escola todos os dias com um sorriso no rosto, mesmo sem saber o que os próximos dias trariam. Para José, isso era uma razão para continuar lutando. Ele faria tudo o que fosse possível para garantir um futuro melhor para ela. A cada dia que passava, José via Heloísa conquistar mais um pequeno passo em direção ao seu futuro. Ela sempre tirava boas notas, mesmo com todas as dificuldades que enfrentava em casa. Cada certificado, cada medalha, e até mesmo o simples fato de ser elogiada pelos professores, fazia José se sentir mais esperançoso. Ele via o brilho nos olhos dela e sabia que, apesar de tudo que haviam passado, ela tinha o potencial de alcançar grandes coisas. Heloísa estava construindo uma vida diferente da dele, e isso fazia acreditar que talvez ainda houvesse uma chance para eles. José se sentia tão orgulhoso da filha, e as suas conquistas lhe davam uma energia renovada. Às vezes, ele até se pegava sorrindo sozinho, pensando no futuro dela, imaginando o que ela poderia ser. Ele sabia que, se ela continuasse assim, poderia sair daquela vida difícil e alcançar os sonhos que tinha. O sucesso de Heloísa era mais do que apenas um motivo de orgulho, era também a chama que o mantinha lutando. Cada dia que ela passava na escola, aprendendo e crescendo, dava-lhe forças para não desistir. Apesar de estar enfrentando problemas financeiros, Pedro sentia que ainda podia ajudar de alguma forma. Ele via José e Heloísa lutando para sobreviver e sabia o quanto era difícil viver nas ruas. Por isso, todos os dias, Pedro preparava uma refeição quente e a levava até eles. Não era muito, mas o gesto de generosidade fazia com que José e Heloísa se sentissem cuidados. Mesmo com seu restaurante à beira da falência, Pedro não conseguia olhar para os dois sem querer fazer algo para aliviar o sofrimento deles. José, por sua vez, ficava profundamente grato por esse apoio. Ele sabia que Pedro também estava passando por dificuldades, mas, mesmo assim, ele oferecia aquilo que podia. As refeições que Pedro preparava eram mais do que apenas comida, eram um sinal de que, no meio de tanto sofrimento, ainda existia bondade. Heloísa, com seu sorriso tímido, sempre agradecia, e isso fazia o coração de Pedro se aquecer. Ele sabia que, por mais que sua situação estivesse difícil, um pouco de compaixão poderia mudar o dia de alguém. Uma tarde, enquanto os dois conversavam na cozinha do restaurante, Pedro parecia mais cansado do que nunca. As contas não paravam de chegar, e os clientes eram cada vez mais escassos. Ele olhou para José com uma expressão de tristeza e, pela primeira vez, falou em voz alta sobre o que temia. "Eu não sei até quando vou conseguir manter esse restaurante aberto", disse ele. José sabia que Pedro já estava tentando o máximo para salvar o negócio, mas agora ele podia ver que até Pedro, com todo o seu esforço, estava começando a perder a esperança. Para José, ouvir aquilo foi um golpe duro. Ele sabia o quanto o restaurante era importante para Pedro, não só financeiramente, mas emocionalmente. Pedro tinha colocado sua vida inteira ali, e agora via tudo desmoronando.
José queria ajudar de alguma forma, mas não sabia como. Ele sentiu que o restaurante e suas esperanças estavam tão quebrados quanto a sua própria vida. No entanto, ele também sabia que a única coisa que podia fazer era continuar ao lado de Pedro e tentar encontrar alguma solução, qualquer coisa que pudesse ajudar a manter aquele lugar vivo. José olhava para Pedro e via nele mais do que apenas um dono de restaurante. Ele via alguém que estava passando por algo muito parecido com o que ele já tinha vivido. Quando perdeu seu emprego e foi despejado, José sabia bem o que era se sentir sem controle, sem saber o que fazer para melhorar a situação. Ele entendeu as frustrações de Pedro, porque ele próprio já havia enfrentado momentos de desespero. Ver Pedro nessa situação o fez sentir uma conexão mais forte com ele. A dor de Pedro era, de certa forma, a dor dele também. Com o tempo, José começou a se aproximar ainda mais de Pedro. Ele o ajudava sempre que podia, seja limpando algumas mesas no restaurante ou oferecendo um ouvido atento quando Pedro precisava desabafar. Essa troca de apoio foi o que mais fortaleceu o vínculo entre eles. Ambos, com suas histórias difíceis e seus sonhos quebrados, acabaram criando uma amizade verdadeira, que ia além das circunstâncias. Pedro percebeu que José não era apenas alguém em situação de rua, mas um homem com experiência de vida, alguém que podia realmente compreendê-lo. Mesmo sem saber o que o futuro reservava para o seu restaurante, Pedro sentia que poderia fazer mais por José. Apesar das dificuldades que estava enfrentando, ele não queria ver o homem e sua filha passarem fome ou se sentirem abandonados. Então, com um sorriso amargo no rosto, ele se aproximou de José e disse: "Eu sei que estou mal, mas posso te garantir comida enquanto você precisar. A gente dá um jeito, não importa o que aconteça com o restaurante." Mesmo sem dinheiro ou recursos, Pedro sabia que o que mais precisava ser dado era um pouco de apoio emocional, e isso ele podia oferecer. José ficou surpreso com a generosidade de Pedro, especialmente porque ele sabia que o dono do restaurante também estava lutando para se manter de pé. No entanto, o simples fato de saber que, ao menos, não precisaria se preocupar com a comida era um alívio imenso. Para José, isso não era apenas sobre ter algo para comer, era um sinal de que, apesar de tudo, ainda existia bondade no mundo. Ele não sabia o que o futuro traria, mas, naquele momento, o gesto de Pedro fazia com que ele se sentisse um pouco mais esperançoso. A casa abandonada onde José e Heloísa haviam encontrado abrigo não era muito, mas era o único lugar que podiam chamar de lar, mesmo que temporariamente. Eles haviam se ajeitado ali, tentando fazer o melhor da situação, até que, um dia, a porta se abriu de repente e um policial apareceu. "Vocês precisam sair agora", ordenou ele, sem qualquer misericórdia. José tentou explicar que não tinha outro lugar para ir, mas o policial foi firme. Não havia tempo para discussão. Eles tinham que desocupar o local imediatamente. Heloísa, que ainda era uma criança, não compreendia por que estavam sendo expulsos, mas José sabia que não poderia protestar. Ele pegou a mão da filha e, com o coração pesado, saiu da casa. Eles não tinham mais onde se esconder, e tudo que José sentia era um misto de frustração e impotência. Ele olhou para Heloísa, tentando não mostrar o quanto estava devastado, e disse: "Vamos encontrar outro lugar, minha filha. Eu prometo que vamos dar um jeito." Mas, por dentro, ele estava começando a perder a esperança. Sem ter para onde ir, José e Heloísa caminharam pelas ruas até que chegaram a um parque tranquilo. Era um lugar onde muitas pessoas passavam o dia, mas aquela hora estava vazio, o que lhes dava uma sensação de privacidade. José sentou-se em um banco, com as mãos no rosto, tentando esconder as lágrimas que teimavam em cair. Heloísa, com sua sensibilidade, percebeu o quanto ele estava sofrendo. Ela se aproximou e, com um pequeno sorriso, colocou a mão dele em seu ombro. "Não se preocupe, pai. Vai dar tudo certo", ela disse, tentando ser forte para os dois. José olhou para a filha, sentindo o peso daquelas palavras. Como podia ser forte quando não sabia o que faria a seguir? Mas algo no jeito de Heloísa, em seu sorriso sincero, o fez acreditar, pelo menos por um momento, que talvez tudo pudesse melhorar. Ele não tinha respostas, mas sabia que, enquanto estivessem juntos, poderia lutar. O parque era agora seu abrigo temporário, e embora o futuro fosse incerto, José sentia um pequeno conforto no fato de que, por mais difícil que fosse, Heloísa ainda estava ao seu lado, lhe dando força. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pela cidade, José e Heloísa se depararam com um cartaz pendurado na porta do restaurante de Pedro. As letras eram grandes e nítidas: "À venda." José parou por um momento, sentindo uma sensação de desespero se instalar em seu peito. Ele já sabia que Pedro estava passando por dificuldades, mas ver aquele anúncio era como um golpe final. O restaurante, que havia sido o único lugar onde encontraram algum tipo de apoio,
agora estava se afastando ainda mais de suas vidas. José sentiu uma tristeza profunda ao pensar que talvez nem isso fosse mais possível. Heloísa, percebendo o silêncio de seu pai, olhou para ele com preocupação. Ela não entendia completamente o significado daquilo, mas sabia que era algo ruim. Pai, vai ficar tudo bem, não vai? Perguntou ela, tentando acalmar o coração de José. Ele não sabia o que responder. As palavras pareciam difíceis de sair. Eles estavam presos em uma situação onde as opções eram cada vez mais limitadas, e ver o restaurante à venda só aumentava o peso que já carregavam. José não queria ser um fardo para ninguém, mas a sensação de estar perdendo todas as esperanças era esmagadora. José, com os olhos ainda fixos no cartaz de à venda, teve uma ideia. Embora a situação fosse desesperadora, ele não podia simplesmente desistir. Ele se virou para Pedro e, com um tom de voz hesitante, disse: Eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu tenho algumas habilidades. Trabalhei com publicidade antes e posso ajudar a atrair mais clientes para o restaurante. Talvez, se você me der uma chance, possamos fazer isso dar certo. Pedro olhou, surpreso, mas, ao mesmo tempo, uma luz de esperança brilhou em seus olhos. José sabia que não tinha muito a oferecer, mas estava disposto a fazer qualquer coisa para ajudar, até mesmo em troca de um simples lugar para ele e Heloísa ficarem. Pedro pensou por um momento. Ele não tinha mais muitas opções, e a ideia de ter uma chance de salvar o restaurante, mesmo com pouco dinheiro, parecia razoável. Você tem uma semana, disse Pedro finalmente, aceitando a proposta de José. Se você conseguir melhorar as coisas, eu vou te dar um lugar para ficar aqui, e vou te ajudar com o que puder. José se sentiu aliviado por, ao menos, ter uma chance. Sabia que não seria fácil, mas a oportunidade de fazer algo para mudar a situação deu-lhe a motivação de que tanto precisava. A partir daquele momento, ele não apenas tentaria salvar o restaurante, mas também garantir um futuro melhor para sua filha. Pedro olhou para José por um longo momento, tentando pesar a situação. Ele estava cansado de lutar sozinho, e mesmo com as dificuldades, havia algo na determinação de José que o fez pensar que talvez essa fosse a última chance de salvar o restaurante. O problema era que ele não sabia se conseguiria se manter em funcionamento por mais uma semana, muito menos com um novo plano. Mas, ao ver a seriedade no olhar de José, Pedro respirou fundo e concordou. Ok, você tem uma semana, disse Pedro, sua voz carregada de cansaço, mas também de uma frágil esperança. Faça o que puder. Mas, se não funcionar, eu vou ter que vender, não há mais o que fazer. José aceitou com um sorriso tímido. Ele sabia que uma semana não era muito tempo, mas era o suficiente para tentar algo. Eu vou dar o meu melhor, disse ele com confiança. Por dentro, estava nervoso, mas não podia demonstrar. Ele sabia que não apenas sua chance de ajudar Pedro estava em jogo, mas também sua oportunidade de mudar a vida dele e de Heloísa. Durante aquela semana, José se dedicaria com todas as forças, colocando em prática tudo o que sabia sobre publicidade, convencido de que, se fizesse sua parte, algo poderia mudar. Era uma corrida contra o tempo, e ele não pretendia falhar. Patrícia, filha de Pedro, era uma jovem cheia de energia e paixão pela culinária, mesmo que o restaurante de seu pai não fosse o local ideal para explorar esse talento. Quando soube que José e Heloísa estavam morando no restaurante, decidiu fazer algo especial para acolhê-los. Ela preparou uma sopa quente, feita com carinho, e a serviu com um sorriso genuíno, sem hesitar em oferecer o que tinha. A comida estava deliciosa, reconfortante, e trouxe um pouco de alívio para a tensão que pairava no ar, dado o momento difícil pelo qual todos passavam. Heloísa, com seu jeito doce, ficou encantada com a refeição e agradeceu com um brilho nos olhos. Embora ainda estivesse lidando com as dificuldades da vida, aquele simples gesto fez com que ela se sentisse mais esperançosa, como se, talvez, as coisas pudessem melhorar. Patrícia, ao ver o quanto a sopa havia agradado, sentiu uma conexão imediata com Heloísa. Ela também via a luta de José e sua filha, e, embora as circunstâncias fossem complicadas, ela sabia que sua contribuição, mesmo que pequena, poderia fazer a diferença na vida deles. Naquela noite, enquanto todos compartilhavam a refeição que Patrícia preparara, o ambiente estava mais leve. As conversas fluíam naturalmente, e, de repente, Patrícia, com os olhos brilhando, falou sobre seu sonho. Ela sempre tivera uma paixão enorme pela culinária, mas nunca havia tido a chance de se dedicar plenamente a isso. Mesmo com o restaurante de seu pai à beira da falência, ela compartilhava com todos a esperança de um dia ser chefe de cozinha e, quem sabe, ter um restaurante próprio. A ideia a empolgava, e seus olhos se iluminavam ao falar sobre o que amava fazer. Heloísa, que estava ouvindo atentamente, comentou com uma leveza própria da sua idade.
dizendo que Patrícia tinha muito potencial para ser uma excelente cozinheira e também uma ótima mãe. Sua observação, ingênua e sincera, tocou o coração de Patrícia. Ela não sabia o que a vida reservava, mas as palavras de Heloísa, tão cheias de sinceridade, a fizeram refletir sobre o caminho que ela ainda poderia trilhar. O simples fato de ser vista dessa maneira por alguém tão jovem e com tanto carinho, fez Patrícia perceber que talvez fosse hora de finalmente seguir seus próprios sonhos, sem mais desculpas. Com a promessa de um lugar para ficar, José e Heloísa encontraram um pequeno abrigo no depósito do restaurante. O espaço era apertado e simples, mas era o único lugar que podiam chamar de casa naquele momento. Havia caixas e utensílios espalhados, mas o sentimento de ter um teto sobre a cabeça, mesmo que temporário, trouxe uma sensação de alívio para os dois. José arrumou o lugar da melhor forma possível, tentando deixar a pequena Heloísa confortável. Embora o ambiente fosse longe de ideal, naquele momento, ele não podia pedir mais. Heloísa, com seu jeito adaptável, logo fez do pequeno depósito um lugar acolhedor para ela e seu pai. Colocou seus poucos pertences de forma organizada e fez questão de arrumar o pequeno espaço, tornando-o mais habitável. José observava com orgulho a capacidade de sua filha em encontrar conforto em qualquer lugar. Mesmo ali, no meio de caixas e materiais de cozinha, ela ainda conseguia sorrir e transformar o ambiente em algo mais positivo. Para ele, isso era uma grande lição. A casa não precisa ser perfeita para que se sinta em casa. Após o comentário de Heloísa sobre seu potencial para a culinária, Patrícia não conseguia parar de pensar naquilo. Aquelas palavras, ditas com tanta simplicidade, fizeram-na questionar suas escolhas. Porque ela nunca havia seguido o sonho de se tornar chefe de cozinha. Durante anos, ela havia se dedicado a outros projetos e tentado lidar com a crise do restaurante de seu pai, mas sempre deixava sua paixão de lado. O comentário de Heloísa, mesmo ingênuo, despertou algo dentro de Patrícia, uma chama que ela havia apagado há muito tempo. Ela sentiu que, talvez, fosse hora de olhar para sua própria vida e buscar aquilo que realmente a fazia feliz. Patrícia começou a refletir, tentando entender por que, mesmo sendo tão boa na cozinha, nunca havia se dado a chance de seguir esse caminho. Ela se questionava sobre as escolhas que fizera até então e o que a impedia de viver seu verdadeiro sonho. Ela sabia que a vida estava lhe oferecendo uma oportunidade agora, mas não sabia ao certo o que fazer com ela. Mas uma coisa era certa: Heloísa, com sua visão pura e sem filtros, havia plantado uma semente na mente de Patrícia, e ela não poderia ignorá-la por mais tempo. Na manhã seguinte, Patrícia decidiu tomar as rédeas da situação e agir. Com o restaurante em crise, ela sabia que precisava pensar em algo criativo para atrair mais clientes. Preparou um café da manhã simples, mas caprichado, com o objetivo de reunir todos e discutir ideias. Enquanto servia as bebidas e os pães, ela começou a compartilhar algumas de suas ideias. Uma delas era uma promoção especial, onde os clientes poderiam participar de um jogo divertido de adivinhação de pratos. Eles teriam que adivinhar os ingredientes ou o nome de uma receita secreta, e quem acertasse ganharia um desconto na conta ou uma refeição grátis. A ideia parecia leve, mas estratégica, algo que poderia chamar a atenção e gerar mais movimento. Além disso, Patrícia pensava em outras formas de inovar o cardápio, com pratos novos e mais criativos que refletissem seu talento na cozinha. Ela sabia que não podia esperar pelo momento perfeito para agir. O restaurante estava em apuros e não havia mais tempo a perder. Enquanto todos discutiam as ideias e ajudavam a planejar, Patrícia sentia uma sensação crescente de determinação. Talvez aquele fosse o momento de finalmente fazer algo por si mesma e pelo restaurante. Ela se sentia motivada a colocar em prática sua paixão pela culinária, transformando as dificuldades em uma oportunidade para mostrar ao mundo o que realmente podia fazer. Com as finanças do restaurante cada vez mais apertadas, Pedro sabia que não poderia mais pagar o chefe de cozinha que contratara. A situação estava insustentável, e a única opção seria cortar custos. Foi então que Patrícia, com a confiança renovada após suas reflexões, decidiu que era hora de assumir o controle. Mesmo sem uma formação formal na área, ela sempre teve uma grande paixão por cozinhar e uma habilidade natural para isso. Por mais que tivesse dúvidas, sentia que não poderia esperar mais. Se o restaurante tinha alguma chance de sobreviver, ela precisaria ser a responsável pela cozinha, colocando suas ideias em prática. Patrícia começou a preparar os pratos com todo o seu empenho, buscando transformar o que antes parecia ser apenas uma obrigação em algo prazeroso. Ela sabia que sua paixão pela culinária poderia ser um diferencial, mesmo sem a experiência de um chefe profissional. Cada prato que preparava trazia consigo um pouco de sua alma, e aos poucos, ela começou a ver os resultados.
As receitas que antes estavam sendo negligenciadas ganhavam vida nas mãos dela, e o cheiro da comida fresquinha começava a atrair os primeiros clientes de volta. A transição não foi fácil, mas Patrícia estava determinada a fazer do restaurante de seu pai um lugar de sucesso novamente. Com as novas ideias de Patrícia, o restaurante começou a se transformar. A promoção de adivinhação dos pratos, que antes parecia apenas uma brincadeira, acabou atraindo muitos curiosos e, com isso, novos clientes. O restaurante, que estava à beira de fechar, começou a ganhar vida novamente. As mesas se encheram aos poucos, e o ambiente se tornou mais animado. Além disso, os pratos novos que Patrícia criará, com ingredientes frescos e combinações inusitadas, começaram a ser aplaudidos pelos clientes. Eles não apenas se divertiam com as promoções, mas também estavam encantados com o sabor e a qualidade da comida. A reputação do restaurante começou a se espalhar e, com isso, o fluxo de clientes aumentou significativamente. O entusiasmo de Patrícia era contagiante, e ela transmitia sua energia positiva para toda a equipe. Mesmo diante dos desafios, ela não perdia a esperança e estava sempre buscando maneiras de melhorar. Pedro, que inicialmente estava cético, começou a ver resultados e se sentiu mais aliviado. O restaurante, aos poucos, começava a se estabilizar. Ele percebeu que sua filha, com seu talento e dedicação, estava realmente fazendo a diferença. O pequeno estabelecimento, que antes parecia destinado ao fracasso, agora estava se tornando um local de sucesso. E a culpa disso era toda de Patrícia, que acreditava no que fazia e amava o que fazia. Com o sucesso crescente do restaurante, José começou a perceber o potencial de Patrícia e o quanto ela poderia ir além. Ele sabia que, se ela seguisse seu sonho de se tornar uma chefe de cozinha de verdade, o restaurante poderia alcançar novos patamares. Com seu jeito calmo e sensato, ele a incentivou a dar o próximo passo, fazer um curso de gastronomia. Mesmo sem ter formação na área, Patrícia já demonstrava uma habilidade incrível na cozinha, mas José sabia que, com conhecimento técnico, ela poderia expandir ainda mais suas capacidades e transformar seu amor pela culinária em uma carreira sólida. Patrícia, no começo, hesitou. A ideia de voltar para a faculdade e encarar mais um desafio parecia assustadora. Mas, ao ouvir o apoio de José e perceber o quanto ele acreditava nela, ela tomou a decisão de seguir em frente. Ela se inscreveu em uma faculdade de gastronomia e, mesmo com a rotina intensa do restaurante, começou a equilibrar os estudos com o trabalho. Cada aula, cada técnica nova que aprendia, fazia com que sua paixão pela cozinha se intensificasse. Ela sabia que não seria fácil, mas estava disposta a dedicar-se ao máximo para realizar seu sonho e dar ao restaurante e a ela mesma o futuro que mereciam. Com o restaurante começando a melhorar, Pedro viu uma oportunidade de ajudar José, que havia se esforçado tanto para ajudar a salvar o negócio. Então, decidiu contratá-lo como garçom. José, que estava passando por dificuldades financeiras, ficou imensamente grato pela chance de ter um emprego. Esse trabalho não apenas lhe dava uma fonte de renda, mas também a segurança de poder finalmente pagar um aluguel e sair da situação de precariedade em que ele e Heloísa estavam vivendo. Era uma nova etapa na vida de José, que agora se sentia mais confiante e com a sensação de que poderia oferecer um futuro melhor para sua filha. Heloísa, ao ver o pai trabalhando no restaurante, sentiu-se mais tranquila. Eles haviam passado por tantas dificuldades, mas agora, finalmente, começavam a ter um pouco mais de estabilidade. A nova vida de José refletia no seu relacionamento com Heloísa, que começou a notar as pequenas melhorias no dia a dia. O apartamento que alugaram era simples, mas acolhedor, e juntos, pai e filha, conseguiam construir uma rotina mais digna e feliz. O emprego de José, embora modesto, trouxe mais do que uma renda, trouxe esperança e a sensação de que, finalmente, estavam no caminho certo. Com José trabalhando como garçom, Heloísa passou a frequentar o restaurante quase todos os dias. Ela adorava estar lá, e rapidamente se tornou uma presença querida por todos. Com seu jeito doce e carinhoso, logo conquistou os clientes, que sempre a recebiam com sorrisos e até pequenas brincadeiras. Ela fazia questão de ajudar no que podia, seja arrumando as mesas ou trazendo guardanapos, sempre com um sorriso no rosto. Sua presença iluminava o ambiente, tornando o restaurante ainda mais acolhedor e especial para quem visitava. Patrícia, em especial, criou um vínculo muito forte com Heloísa. Ela via na menina alguém que precisava de cuidado e apoio, e sentia uma profunda afeição por ela. As duas desenvolviam uma relação de amizade e carinho que ia além do cotidiano no restaurante. Sempre que tinham tempo livre, Patrícia ensinava Heloísa alguns truques na cozinha, e juntas compartilhavam risadas e momentos preciosos. A menina, por sua vez, admirava Patrícia e a via quase como uma irmã mais velha.
O restaurante, com isso, se tornava cada vez mais uma espécie de segunda casa para Heloísa, um lugar onde ela se sentia amada e valorizada. Com o tempo, a convivência diária no restaurante aproximou ainda mais Patrícia e José. Os dois compartilhavam um carinho especial por Heloísa e uma paixão em comum pela culinária e pelo restaurante, o que naturalmente os uniu. Entre longas conversas após o expediente e o apoio mútuo nos desafios, os sentimentos de amizade cresceram, transformando-se em algo mais profundo. Patrícia e José encontraram no outro não apenas companheirismo, mas um amor que foi se fortalecendo com as pequenas alegrias e dificuldades do dia a dia. Heloísa, ao perceber o relacionamento entre seu pai e Patrícia, ficou extremamente feliz. Ela já tinha um enorme carinho por Patrícia e se sentia segura e amada ao seu lado. A notícia de que Patrícia se tornaria sua madrasta deixou cheia de entusiasmo, pois via nela alguém que realmente cuidava e se importava com seu bem-estar. Para Heloísa, essa nova união significava que, finalmente, sua família estava completa e cercada de amor. O restaurante, agora, não era apenas um lugar de trabalho, mas o coração de uma nova família que se formava e crescia junta. O relacionamento entre José e Patrícia estava cada vez mais sólido, e eles já se viam como uma verdadeira família. Em um momento de emoção e esperança pelo futuro, José decidiu dar um passo adiante e pediu Patrícia em casamento. Com o coração cheio de amor, ela aceitou sem hesitar, vendo nele o parceiro de vida que sempre desejou. A notícia foi recebida com alegria por todos, especialmente por Heloísa, que não podia estar mais contente em ver seu pai e Patrícia juntos, selando o amor que os unira. No entanto, após um mês de celebrações e planos para o futuro, algo inesperado aconteceu. José começou a sentir-se fraco, e sua saúde foi piorando aos poucos. Patrícia e Heloísa, preocupadas, o incentivaram a procurar ajuda médica, mas as notícias não foram boas. José enfrentava uma doença grave e debilitante, o que trouxe um clima de apreensão para a família. O sonho de um futuro feliz juntos parecia ameaçado, mas Patrícia e Heloísa continuaram ao lado dele, oferecendo todo o amor e apoio que tinham. A situação era difícil, mas eles estavam determinados a enfrentar tudo juntos, como uma verdadeira família. Após meses de luta contra a doença, José acabou não resistindo, deixando um vazio imenso na vida de Patrícia e de sua filha Heloísa. A perda foi devastadora para ambas, mas Patrícia sabia que tinha uma responsabilidade maior agora: cuidar de Heloísa e garantir que ela se sentisse amada e protegida, mesmo em meio à dor. Pedro, avô da menina, também se comprometeu a apoiar e cuidar da neta, ajudando-a a enfrentar a ausência do pai. Apesar da tristeza, Patrícia estava determinada a ser a mãe que Heloísa precisava. Com o tempo, Patrícia e Pedro conseguiram criar um ambiente seguro e amoroso para Heloísa, que encontrou em sua madrasta e avô um novo lar. A menina começou a se adaptar à nova vida, crescendo cercada de carinho e dedicação. Patrícia, com o apoio de Pedro, continuou a se dedicar ao restaurante, fazendo dele não apenas um lugar de trabalho, mas também um refúgio para a família. Assim, apesar das dificuldades e da saudade de José, eles seguiram em frente, fortalecidos pelo amor que compartilhavam e pela promessa de uma vida repleta de novas memórias juntos. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Até a próxima!